Boa noite, vamos começar mais uma aula. Chegamos ao livro 10, Gerenciamento das Comunicações. O gerenciamento das comunicações é feito por 3 processos: planejar, gerenciar e monitorar. Bem simples. Agora, antes da gente entrar nos processos propriamente ditos, a gente vai falar um pouco sobre as dimensões da comunicação e falar sobre um modelo básico de comunicação que é utilizado em tudo quanto é ferramenta, em tudo quanto é disciplina da área de comunicação. Vamos começar aqui pelas dimensões da comunicação. Então, existem algumas divisões muito importantes na comunicação e abaixo nós vamos abordar as dimensões dessa comunicação e os principais aspectos a serem aplicados no meio empresarial. Dimensões da comunicação. Existem algumas divisões muito importantes na comunicação. Abaixo abordaremos as dimensões da comunicação e seus aspectos principais ao serem aplicados no meio empresarial. Interna. Comunicação entre grupos de trabalho e uma mesma empresa. Comunicação entre grupos de trabalho de uma mesma empresa ou uma comunicação mais aberta. Aí eu leio da direita ou leio formal? Leio da direita. Certo. Externa. Comunicação entre a empresa e grupos internos, outras empresas ou fornecedores de serviços, ou seja, grupos de trabalhos externos. Formal. Pode ser interna ou externa, aquela que está no organograma. Informal. Organograma. Informal. Normalmente interna, aquele que não está no organograma. Vertical. Aquela que vai de baixo para cima e de cima para baixo. Nessa comunicação existem níveis de comunicação. Horizontal. Aquela que vai cruzar uma organização horizontalmente. Nessa comunicação, todos estão no mesmo nível. Oficial. Uma comunicação formalizada pela empresa. Não oficial. Uma comunicação informal. Escrita. É importante por ser formal ou informal, oficial ou não oficial. Oral. O gerente de projetos deve se comunicar oralmente com as pessoas na empresa. Verbal é aquela que é realizada através da fala. Não verbal é aquela que acontece através da postura e dos gestos. Isso, então a gente pode ver que a gente tem aqui 6 maneiras de classificar os diferentes tipos de comunicações que ocorrem no meio empresarial. Ela pode ser interna e externa, formal e informal, vertical e horizontal, oficial e não oficial, escrito oral ou verbal e não verbal. Além disso, nós temos um modelo básico de comunicação, que é esse modelo que está aqui do lado. Tá? Eu não vou descrever isso porque o texto já mostra do que se trata, mas essa ilustração ela é clássica e você encontra em tudo quanto é livro de comunicação, por ser um modelo básico que tem a ver com comunicação. Modelo básico de comunicação. Existe em toda comunicação um emissor e um receptor. O emissor vai codificar a mensagem de forma que o receptor a entenda. Já o receptor vai decodificar a mensagem. Um ruído na comunicação pode atrapalhar e fazer o receptor não conseguir decodificar integralmente a mensagem. Ao decodificar, o receptor vai enviar um feedback, uma nova mensagem para o emissor. Vamos também entender que existem 3 métodos de comunicações. Interativa é a comunicação de 2 vias, é uma conversação. Ativa é quando é direcionada para usuários específicos, como um e-mail informativo para a organização sobre o projeto em seu andamento. Passiva é quando enviamos para todos os usuários de uma base, um jornal, mídias de massa, e-learning e assim por diante. Exatamente. Aqui a gente ainda tem, nesse gráfico que está aqui, nessa ilustração, o conceito do meio, ou seja, o meio por onde a comunicação se dá. Pode ser um papel, o meio pode ser um papel, pode ser o áudio, no caso, pode ser um vídeo. Então existe um meio por onde a informação é transmitida. No meio, no caso, é o que conduz a comunicação, né?
O ruído é um outro problema, um outro conceito da comunicação, que quando você tem algum mal entendido acontecendo na mensagem, ele é causado por um ruído. E aqui ainda fica claro que toda comunicação é feita através de um código e o emissor codifica, enquanto que o receptor decodifica este código. Muito bem. A parte de gerenciamento de comunicações inclui os processos necessários para garantir que as necessidades de informações do projeto e das partes interessadas sejam satisfeitas, com o desenvolvimento e implementação das atividades projetadas para realizar a troca eficaz de informações. O gerenciamento das comunicações consiste em duas partes. A primeira é desenvolver uma estratégia para garantir que a comunicação seja eficaz para as partes interessadas. A segunda é realizar as atividades necessárias para implementar a estratégia de comunicação. Nós temos aqui 3 processos, como eu havia dito: planejar, gerenciar e monitorar. Então vamos ao primeiro deles, que é planejar o gerenciamento das comunicações. Planejar o gerenciamento das comunicações é o processo de desenvolver uma abordagem e um plano adequados para as atividades de comunicação do projeto, com base nas necessidades de informação de cada parte interessada ou grupo, de ativos organizacionais disponíveis e das necessidades do projeto. O principal benefício desse processo é uma abordagem documentada para envolver as partes interessadas com eficácia e eficiência, apresentando informações relevantes de forma oportuna. Esse planejamento vai gerar um documento que vai dizer lá como que você deve se comunicar internamente dentro da equipe, ou seja, todas as comunicações ocorrerão por e-mail. Ótimo. Como que você deve se comunicar com os superiores dentro da empresa, como que você deve se comunicar com os fornecedores, como você deve se comunicar com os clientes e assim por diante. Tudo isso vai estar descrito e definido no gerenciamento de comunicações. Para poder planejar o gerenciamento de comunicações, a gente vai precisar de alguns documentos na entrada, como o termo de abertura de projeto, o plano de gerenciamento de recursos e de partes interessadas, a documentação dos requisitos e os registros das partes interessadas. Nós temos uma série de ferramentas que vão ser utilizadas, como opinião especializada, tecnologias de comunicação, que mais aqui? Habilidades interpessoais de equipe, reuniões, mas tem alguns aqui que a gente ainda não havia discutido, como, por exemplo, a análise e requisito das comunicações. A análise de requisito das comunicações determina as necessidades de informações das partes interessadas do projeto. Esses requisitos são definidos pela combinação do tipo e do formato das informações necessárias com uma análise do valor dessas informações. Receita. As fontes de informações normalmente usadas para identificar e definir os requisitos das comunicações do projeto incluem requisitos de informações e comunicação das partes interessadas a partir do registro das partes interessadas e do plano de engajamento das partes interessadas. Número de canais ou vias de comunicação em potencial, incluindo comunicação um para muitos e muitos para muitos. Organogramas, organização do projeto e responsabilidade, relacionamentos interdependentes das partes interessadas. Abordagem de desenvolvimento, disciplinas, departamentos e especialidades envolvidas no projeto. Logística de quantas pessoas estarão envolvidas no projeto e em quais locais. Necessidades de informações internas, por exemplo, na comunicação dentro das organizações. Necessidade de informações externas, por exemplo, na comunicação com a mídia, o público ou os contratados. E requisitos legais, ferramentas. Então a gente tem aqui uma técnica para analisar quais vão ser as necessidades de comunicação que vão ser necessárias para o projeto específico que a gente está tratando. Além disso, a gente tem também um conhecimento sobre os modelos de comunicação. No caso aqui, a gente tem um outro modelo de comunicação um pouco mais sofisticado do que aquele que a gente mostrou lá no início. Os modelos de comunicações podem representar o processo de comunicação em sua forma linear mais básica, emissor e receptor, em uma forma mais interativa que abrange o elemento adicional de feedback, emissor, receptor e feedback, ou em um modelo mais complexo que incorpora os elementos humanos dos emissores ou receptores e tentativas de mostrar a complexidade de qualquer comunicação que envolve pessoas. Receita.
Modelo de comunicação emissor-receptor básico. Descreve a comunicação como um processo que consiste em duas partes, definidas como emissor e receptor. Modelo de comunicação interativo. Este modelo também descreve a comunicação como um processo que consiste em duas partes, o emissor e o receptor, mas reconhece a necessidade de garantir que a mensagem tenha sido entendida. Neste modelo, o ruído inclui quaisquer interferências ou barreiras que poderiam comprometer o entendimento da mensagem, como a distração do receptor, variações nas percepções dos receptores ou falta de conhecimento apropriado ou interesse. Modelo de comunicação multicultural. Apresenta desafios para garantir que o significado da mensagem foi entendido. Diferenças em estilos de comunicação podem se originar de diferenças em métodos de trabalho, idade, nacionalidade, disciplina profissional, etnia, raça ou gênero. Pessoas de culturas diferentes se comunicam usando linguagens diferentes. É o seguinte, João. Esse modelo que está apresentado aqui nessa figura, ele é descrito por esse último parágrafo que está aqui. Então você podia ler para mim o modelo de comunicações. Certo. O modelo de comunicações mostrado na figura incorpora a ideia de que a mensagem em si e sua forma de transmissão são influenciadas pelo estado emocional atual, conhecimentos históricos, personalidade, cultura e pontos de vista do remetente. De forma semelhante, o estado emocional, conhecimento histórico, personalidade, cultura e pontos de vista do receptor influenciarão como a mensagem é recebida e interpretada e contribuirão para as barreiras ou ruídos. Bom, esse é um outro modelo de comunicações que leva em conta a questão emocional de quem está emitindo a mensagem e de quem está recebendo a mensagem. Então, existem vários modelos. Aqui a gente mostrou 4 modelos. Emissor, receptor básico, que é aquele que eu havia mostrado lá no início. O interativo, o multicultural e esse último que tem a ver com o estado emocional das pessoas. Então, existem vários modelos de comunicação. Além disso, uma outra coisa importante são os métodos de comunicação. Então, existem aqui 3 métodos de comunicação que a gente vai analisar. Há vários métodos usados para compartilhar informações, que podem ser classificadas em comunicação interativa, entre duas ou mais partes que estão realizando uma troca de informações multidirecional em tempo real. Utiliza como reuniões, telefonemas, mensagens instantâneas, algumas formas de mídias sociais e videoconferência. Comunicação ativa. Encaminhada ou distribuída diretamente para os destinatários específicos. Garante que as informações sejam distribuídas, mas não que tenham realmente chegado ou tenham sido comprometidas. Compreendidas. Incluem cartas, memorandos, relatórios, e-mails, faxes, correios de voz, blogs e comunicados à imprensa. Comunicação passiva. Usada para informações grandes e complexos, ou para públicos grandes e requer que os destinatários acessem conteúdo a seu critério. Inconformidade com procedimentos de proteção incluem portais da web, sites da intranet, e-learning, bancos de dados, de lições aprendidas ou repositórios de conhecimentos. Receita. Diferentes abordagens devem ser aplicadas para atender às necessidades das principais formas de comunicação definidas no plano de gerenciamento das comunicações. Comunicação interpessoal. As informações são trocadas entre indivíduos, em geral presencialmente. Comunicação de grupos pequenos. Ocorre dentro de grupos de cerca de 3 e 6 pessoas. Comunicação pública. Um único palestrante fala para um grupo. Comunicação de massa. Praticamente não há vínculo entre pessoas ou o grupo que envia a mensagem, e os grupos grandes, às vezes anônimos, para que as informações são direcionadas. Redes de comunicação de computação social. Apoia tendências de comunicação emergentes de muitos para muitos, suportadas pela tecnologia e mídia de computação social. Os métodos de comunicações possíveis incluem quadros de avisos, boletins informativos, revistas internas, revistas eletrônicas, cartas para funcionários ou voluntários, comunicados à imprensa, relatórios anuais, e-mails e intranets, portais da web e outros repositórios de informações para comunicação passiva, conversas por telefone, apresentações, sínteses, briefings para equipes ou reuniões de grupo, grupos de discussão,
reuniões presenciais formais ou informais entre várias partes interessadas, grupo de consulta ou fórum de funcionários e tecnologias e mídias de computação social. Ou seja, existem vários métodos de comunicação possíveis. E o planejamento de como serão essas comunicações, como elas se darão, vai estar justamente nesse documento de planejamento das comunicações. Então, você vai definir, por exemplo, se vai existir para o projeto um portal na web para poder informar os clientes do projeto. Você vai definir se as conversas por telefone vão ser uma ferramenta a ser utilizada, por exemplo, para falar com o fornecedor, ou você vai usar só e-mail. Então, tudo isso é definido quando você planeja os seus métodos de comunicação. Além disso, nós temos também uma técnica de avaliação de estilos de comunicação. Avaliação de estilos de comunicação. Uma técnica usada para avaliar os estilos de comunicação e identificar o método, formato e conteúdo de comunicação preferido para as atividades de comunicação planejadas, usada com frequência com partes interessadas que não apoiam. Esta avaliação pode seguir uma avaliação de engajamento de partes interessadas para identificar lacunas no engajamento destas partes, que requeiram atividades e artefatos de comunicação adequados adicionais. Ou seja, em algum momento a gente vai ter que saber qual é o melhor estilo de comunicação, qual o melhor método de comunicação para ser utilizado com os fornecedores, com os clientes, dentro da equipe, por exemplo. Ou seja, a gente tem que, em algum momento, fazer uma avaliação dos melhores estilos de comunicação para serem adequados para ser utilizado entre as diversas partes interessadas do projeto, tá? Outro método que a gente precisa ter, a consciência cultural, também é importante. Consciência cultural. A consciência cultural é um entendimento das diferenças entre indivíduos, grupos e organizações e adaptação da estratégia de comunicação do projeto no contexto dessas diferenças. Essa consciência e quaisquer ações consequentes minimizam equívocos e falhas de comunicação que possam resultar de diferenças culturais dentro da comunidade de partes interessadas do projeto. A consciência cultural e a sensibilidade cultural ajudam o gerente do projeto a planejar comunicações com base nas diferenças culturais e nos requisitos das partes interessadas e dos membros da equipe. Muito bem. Então, ter consciência cultural é ter consciência da cultura interna da empresa e entender que não adianta você querer estabelecer que, por exemplo, a partir de agora, para que a empresa possa controlar melhor a comunicação dentro do projeto, nós não vamos deixar ninguém usar o WhatsApp para se comunicar. Só que se a cultura de utilizar o WhatsApp para se comunicar já estiver entranhada na empresa, você fazer esse tipo de proibição é ridículo, não vai dar certo. Então, ter consciência cultural ou sensibilidade cultural ajuda o gerente a planejar melhor as comunicações dentro do projeto. E aí a gente tem também a matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas. Bom, quem são as partes interessadas? Clientes, fornecedores, os gerentes da empresa, os funcionários que fazem parte da equipe do projeto e assim por diante. Cada uma dessas pessoas são partes interessadas. E é interessante a gente controlar o nível de engajamento dessas pessoas com o projeto. Essa matriz de avaliação ela existe justamente para a gente controlar como é que está acontecendo o envolvimento da parte interessada com o projeto. Matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas. Uma matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas permite a comparação entre os níveis de engajamento atuais das partes interessadas e os níveis de engajamento desejados requeridos para a entrega bem-sucedida do projeto. Receita como fazer. Uma forma de classificar o nível de engajamento das partes interessadas é mostrada na figura. O nível de engajamento das partes interessadas pode ser classificado conforme o seguir: desinformado, tem conhecimento do projeto e impactos potenciais, resistente, cientes do projeto e dos impactos potenciais, mas resistentes a quaisquer mudanças que possam ocorrer como resultado do trabalho ou dos resultados do projeto. Essas partes interessadas não apoiarão o trabalho ou as saídas do projeto. Neutro.
Clientes do projeto, mas não apoiam nem resistem. Apoiadora, cientes do projeto dos impactos potenciais e apoiadoras do trabalho ou de seus resultados. Líderes, cientes do projeto e dos impactos potenciais e engajados ativamente para garantir que o projeto tenha êxito. Na figura, C representa o nível de engajamento atual de cada parte interessada e D indica o nível que a equipe do projeto avaliou como essencial para garantir o êxito desejado do projeto. A lacuna entre atual e desejado para cada parte interessada direcionará o nível de comunicação necessária para engajar com eficácia a parte interessada. O fechamento dessa lacuna entre atual e desejado é um elemento essencial de monitoramento e de engajamento das partes interessadas. Muito bem, então a gente tem aqui uma tabelinha que representa a matriz de avaliação. Então a gente pode classificar cada uma das pessoas interessadas no projeto como desinformada, resistente, neutra, apoiadora ou líder do projeto. Então, o C vai significar como que ela está atualmente. O C é de current, ou seja, atual. E o D é de desejado, como você quer que ela fique. Então, por exemplo, a parte interessada número 1, no momento ela está desinformada, a gente quer que ela seja apoiadora. E como é que a gente faz para mudar o nível de engajamento? Através das ferramentas de comunicação. Voltando então para o processo, para o primeiro processo, nós então verificamos todas as ferramentas e técnicas utilizadas para fazer o planejamento e gerenciamento das comunicações, e a saída é o documento Plano de Gerenciamento das Comunicações, além de um monte de atualizações em outros documentos. Vamos lá na página 73, porque esse documento ele ainda não havia sido descrito. Plano de Gerenciamento de Comunicações. O Plano de Gerenciamento das Comunicações é um componente do Plano de Gerenciamento do projeto que descreve como as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, implementadas e monitoradas para maior eficácia. O Plano de Gerenciamento das Comunicações pode incluir diretrizes e modelos para a reunião do andamento dos projetos, reuniões da equipe do projeto, reuniões eletrônicas e mensagens de e-mail. O uso de um site e de software de gerenciamento de projetos pode ser incluído caso sejam usados no projeto. Conteúdo do documento. O plano contém as seguintes informações: requisitos de comunicação das partes interessadas, informações a serem comunicadas, incluindo idioma, formato, conteúdo e nível de detalhes, processos de escalonamento, motivos da distribuição daquelas informações, intervalo de tempo e frequência para a distribuição das informações necessárias e recebimento da confirmação ou resposta, se aplicável, pessoa responsável por comunicar as informações, pessoa responsável por autorizar a liberação das informações confidenciais, pessoa ou grupos que receberão as informações, incluindo informações sobre necessidades, requisitos e expectativas, tecnologias usadas para transmitir as informações, como memorandos, e-mail, comunicados à imprensa ou mídias sociais, recursos alocados para as atividades de comunicação, incluindo tempo e orçamento, método para atualizar e refinar o plano de gerenciamento das comunicações à medida que o projeto progride e se desenvolve, como quando a comunidade de partes interessadas muda conforme o projeto avança por diferentes fases, glossário de terminologia comum, diagramas de fluxo de informações do projeto, fluxos de trabalho com a sequência de autorização possíveis, lista de relatórios, planos de reunião, etc. e restrições derivadas de leis ou regulamentos específicos, tecnologias, políticas organizacionais, etc. Muito bem. Então, a gente fechou então o processo 1, planejar o gerenciamento de comunicações. E aí a gente gera um documento, que é esse documento que acabou de ser lido pelo Paulo, que tem todas essas informações necessárias a respeito de como se dará as comunicações entre as diversas entidades dentro do projeto. O processo número 2 é gerenciar as comunicações. E é o processo de assegurar a coleta, a criação, a distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, monitoramento e disposição final e adequada das informações do projeto. O principal benefício desse processo é que possibilita um fluxo de informações eficiente e eficaz entre a equipe do projeto e as partes interessadas. O processo, então, gerenciar as comunicações identifica todos os aspectos da comunicação eficaz, incluindo a escolha das tecnologias, métodos e técnicas apropriados,
Além disso, deve permitir flexibilidade nas atividades da comunicação, habilitando ajustes nos métodos e técnicas para acomodar as mudanças nas necessidades das partes interessadas do projeto. O processo número 2, então, ele recebe como entrada o plano de gerenciamento de recursos das comunicações das partes interessadas. Ele altera todos esses registros que vocês estão vendo aí: mudanças, questões, lições aprendidas, qualidade, o relatório de riscos e partes interessadas, além dos relatórios de desempenho de trabalho. Tudo isso é necessário para que a gente possa gerenciar as comunicações. E as ferramentas e técnicas utilizadas são as tecnologias de comunicação existentes, métodos de comunicação existentes e as habilidades de comunicação. Vamos dar uma olhada na técnica das habilidades de comunicação. Habilidades de comunicação. Receita como fazer. As técnicas de comunicação que podem ser usadas para esse processo incluem competência de comunicação, uma combinação de habilidades de comunicação adaptadas que consideram fatores como a clareza de propósito em mensagens principais, relacionamento e compartilhamento de informações eficazes e comportamentos de liderança. Feedback. Feedback são informações sobre reações a comunicações, uma entrega ou uma situação. O feedback apoia a comunicação interativa entre o gerente do projeto, a equipe e todas as outras partes interessadas do projeto. Os exemplos incluem coaching, mentoria e negociação. Não verbal. Exemplos de comunicação não verbal incluem linguagem corporal apropriada para transmitir significado com gestos, tom de voz e expressões faciais. Espelhamento e contato visual também são técnicas importantes. Os membros da equipe devem estar cientes de como estão se expressando tanto com o que dizem como o que não dizem. Apresentações. Uma apresentação é a entrega formal de informações e/ou documentação. As apresentações claras e eficazes de informação do projeto para partes interessadas relevantes podem incluir, entre outros, relatórios de progresso e atualização de informações para outras partes interessadas, informações de histórico para apoiar os processos decisórios, informações gerais para o projeto e seus objetivos, com fim de dar visibilidade ao perfil do trabalho do projeto e à equipe, e informações específicas com o objetivo de ampliar o entendimento e o apoio do trabalho e dos objetivos do projeto. As apresentações terão êxito quando o conteúdo e a entrega considerarem o público, suas expectativas e necessidades, e as necessidades e objetivos do projeto e da equipe do projeto. Muito bem. Então, além de ter todo esse planejamento que foi explicado, a gente também tem que se preocupar com as habilidades de comunicação, não só do próprio gerente, mas também de todas as partes que fazem parte do projeto, que irão utilizar da comunicação para poder fazer com que o projeto aconteça. As habilidades de comunicação são técnicas, ferramentas, mas a gente também tem outras. Aqui, as habilidades de comunicação estão aqui, ó, competência de comunicação, feedback, comunicação não verbal, apresentações. Além disso, um sistema, um software de gerenciamento de projetos também é necessário, e relatórios de projeto. O que são os relatórios de projeto? Relatórios de projeto. Relatórios de projeto é o ato de coletar e distribuir informações do projeto. As informações do projeto são distribuídas para muitos grupos de partes interessadas e devem ser adaptadas para fornecer informações com o nível, formato e detalhamento apropriados para cada tipo de parte interessada. Receita como fazer. O formato pode variar de uma simples comunicação até relatórios e apresentações personalizados mais elaborados. As informações podem ser preparadas periodicamente ou pontualmente. Apesar dos relatórios de desempenho do trabalho serem a saída do processo monitorar e controlar o trabalho do projeto, este processo desenvolve relatórios ad hoc, apresentações de projeto, blogs e outros tipos de comunicação sobre o projeto. Muito bem, então a gente tem aqui o relatório que você geralmente elabora, principalmente para a direção da empresa, para poder dizer a que pontos o projeto está indo, né? Ou às vezes você também vai fazer relatórios para os fornecedores, para os investidores, para os clientes. Você pode ser chamado para fazer todo tipo de relatório, e isso é comunicação. Além disso, a gente ainda tem as habilidades interpessoais e equipe, ou seja, escuta ativa, gerenciamento de conflitos, consciência cultural, gerenciamento de reuniões, rede de relacionamentos, consciência política e, claro,
a técnica de reunião. Como saída do processo de gerenciar as comunicações, a gente tem as comunicações do projeto e mais uma infinidade de atualizações em diversos documentos. E vamos ao terceiro processo, que é monitorar as comunicações. Monitorar as comunicações é o processo de garantir que as necessidades de informação das partes interessadas sejam atendidas. O principal benefício desse processo é o fluxo otimizado de informações, conforme definido no plano de gerenciamento das comunicações e no plano de gerenciamento de engajamento das partes interessadas. O processo de monitorar comunicações não tem nenhuma novidade. Tudo que está aqui a gente já deu uma lida detalhada antes, mas vamos falar aqui quais são as entradas. Para a gente monitorar as comunicações, a gente precisa, como entrada, do plano de gerenciamento de recursos de comunicações de partes interessadas. Além disso, a gente precisa do registro das questões, lições aprendidas e as comunicações do projeto, além dos dados de desempenho do trabalho, as ferramentas e técnicas utilizadas, opinião especializada, software de gerenciamento de projetos, a matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas, que é aquela tabelinha que a gente mostrou agora há pouco, habilidades de observação, conversação e reuniões. Como saída do monitoramento das comunicações, a gente vai melhorar as informações sobre o desempenho do trabalho, vai gerar solicitações de mudança e um monte de atualizações nos documentos citados. E aí, encerramos o gerenciamento das comunicações. Vou aproveitar que a gente está com a tela capturada e acessar o Moodle. Hoje é 28/10, né? E hoje, 28/10, a gente vai falar sobre a atividade prática número 8, a ser entregue lá no dia 28/10, ou seja, hoje mesmo. E o que é isso daqui? A gente vai elaborar um planejamento do controle de qualidade. Qualidade a gente falou nas aulas anteriores, né? O plano de gerenciamento de qualidade que a gente vai elaborar vai descrever como o controle de qualidade vai ser desenvolvido no nosso projeto específico. Então, nós descreveremos uma auditoria, que é um processo estruturado e independente para determinar se as atividades do projeto estão cumprindo as políticas, os processos e os procedimentos da organização e do projeto. O documento a ser entregue deve definir como será uma auditoria de qualidade no seu projeto especificamente. E é isso. Nós terminamos então. Deixa eu voltar para cá. Nós terminamos então com a parte de hoje, a parte teórica de hoje, e vocês têm então até o final da aula de hoje para poder entregar o plano de gerenciamento da qualidade que está sendo previsto na atividade. Vocês têm alguma dúvida sobre o que deve conter esse documento? Tudo certo aqui. Sem problema, Paulo? Ok, de qualquer maneira, como sempre, eu vou estar aqui à disposição de vocês até às 10 horas, caso vocês tenham alguma dificuldade para elaborar o documento. Ou se quiserem, me mostrar o documento antes de vocês entregarem, tá? E, caso vocês não precisem de mim, até a semana que vem. Um abraço para vocês. Boa noite, professor. Tchau. Valeu, senhor. Até mais. Boa noite, até mais. Boa noite.